Iniciando a temporada de planetas retrógrados, Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 21 de abril, do grau 15 de Touro. E agora, né? Como será que vamos lidar com esse movimento? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos falar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas e amigos que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se você ainda não assistiu o ingresso do Mercúrio em Touro, dá uma parada, porque é necessário entender um pouco mais dessas energias para compreender melhor a retrogradação. E como eu sempre falo em vídeos de planetas retrógrados, é importante a gente lembrar que nenhum planeta está andando para trás, que o planeta retrógrado é um movimento muito natural e é uma percepção que a gente tem olhando do nosso ponto de vista aqui da Terra, que o planeta está ali transitando em frente ao Sol. Então tem nós aqui no planeta Terra, né? O Mercúrio vai estar transitando em frente ao Sol, por isso geralmente fica mais luminoso. Planetas retrógrados são percebidos com mais facilidade no nosso céu. Não é o caso de Mercúrio, porque ele está muito próximo do Sol e a gente não consegue enxergar ele com tanta facilidade. Mas se a gente pudesse ver, ia ver que ele está transitando em frente ao Sol e que não há nada demais nisso. É um movimento muito natural do planeta e é uma sensação que a gente tem olhando aqui do planeta Terra. E aí, da onde que vem essa ideia de que o planeta está andando para trás? Na faixa que a gente acompanha os planetas, a eclíptica, né? Uma faixa virtual que está em torno do nosso planeta, né? Com cada um dos signos, cada um dos graus, a sensação que a gente tem é que o planeta na eclíptica está andando para trás. Porque vejam bem, o Mercúrio inicia a retrogradação no grau 15 e volta até o grau 5. Daí é que vem essa história de planeta andando para trás. Mas se a gente olhar na mecânica celeste, isso não acontece. O planeta estava transitando, do nosso ponto de vista, atrás do Sol, né? Então ele veio na lateral aqui, já para iniciar a retrogradação, e quando ele fica retrógrado, ele está nesse posicionamento. Então aí, vocês são o Sol, eu sou a Terra e aqui está o planeta retrógrado passando em frente ao Sol. Então isso é a retrogradação, né? E lembrando sempre que o Mercúrio tem de 3 a 4 retrogradações por ano. Ano passado a gente teve a quarta, que foi bem no finalzinho ali, né? Do finzinho do ano, em que ele ficou retrógrado no signo de Capricórnio. E agora vai iniciar, né, sendo o primeiro retrógrado aí de 2023. Mercúrio representa contratos, trocas, comércio, né, interconexões. Ele era o mensageiro dos deuses, ele que levava as mensagens. Nesse sentido, ele estabelece a ponte, a comunicação com o outro lado. Representa, por isso, a fala, a mídia em geral, o pensamento, né? A escrita, né? Todas as nossas formas de se comunicar têm um efeito de Mercúrio. Então, quando ele entra retrógrado, todos esses temas são impactados. É nesse sentido que a gente precisa prestar atenção nos contratos, nas assinaturas, nos negócios que são fechados durante esse período, porque algo pode passar despercebido nos temas de Mercúrio. Assim como nos estudos básicos, vizinhanças, né, entornos, trânsitos nos bairros, tudo isso também são representações do planeta Mercúrio. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais são as energias em atuação no momento da retrogradação de Mercúrio. Então essa é a mandala do momento em que Mercúrio inicia sua retrogradação no signo de Touro no dia 21 de abril, às 5h35 do horário de Brasília. Ele já está aqui, ó, com um S vermelho, que significa estacionário, aos 15 graus de Touro. E para mim, aqui eu já considero que ele está retrógrado. No momento que isso acontecer, a gente vai ter um pequeno estélio entre Mercúrio, Lua e Urano, né? Então, no signo de Touro, isso vai trazer uma importância muito grande, porque os temas de Mercúrio vão trazer um apego emocional,
né, durante essa retrogradação. Então, as questões que a gente precisa rever vão também ter um pouco desse apelo emotivo, mesmo de uma lua em touro, que é mais prática, né, mais objetiva, focado muito em temas da materialidade, e também, né, a semente ali da revolta de Urano, da transgressão. Então, o que a gente tem que aproveitar nesse período todo de retrogradação é como a gente pode se libertar daquilo que mantém os temas do Mercúrio restritos, seja o pensamento, a fala, trocas, comércio, enfim. Como que a gente pode ter mais liberdade? Quais são as características que a gente precisa trabalhar e mudar em nós para que quando ele terminar esse período de retrogradação, a gente saia do outro lado com um pouco mais de liberdade, de capacidade de trazer progressos, inovações, enfim. Tudo isso que Urano está ali, né, fazendo ali a semente com o Mercúrio. Porque depois ele vai recuperar o movimento direto e os dois vão fazer conjunção, iniciando um novo ciclo, disrupturas, mudanças, né, muita mudança. Do Urano em Touro já mexendo muito com o tema da materialidade, um tema que também envolve Mercúrio, né? Porque muitas vezes a questão do sustento, que é aquilo que o Touro foca muito, depende muito dessa liberdade de trocas, de conexões que o Mercúrio precisa, segundo o signo de Gêmeos, e também de toda a técnica, toda a prática que ele precisa também, segundo o signo de Virgem. Que o Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, né? Então ele tem essas duas faces, por assim dizer, que são necessárias e tem muita relação com o tema da materialidade, que é o tema que o Touro investe muito. Aí no momento que inicia essa retrogradação, a gente tem que considerar também o emocional, como eu falei. Então tá aí cultivando um bom humor, né? Cuidando ali, dando vazão sempre, como eu repito aqui quase que em todos os vídeos, a gente precisa dar vazão ao que sente, porque isso pode interferir, né, causando aí oscilações, e o momento da retrogradação é o que mais pede atenção, porque na hora que ele muda o movimento, é que muitas vezes acontece aqueles efeitos que eu ainda vou falar. A retrogradação causa muitas vezes essa sensação de desorientação no momento em que ele está mudando de movimento. E além disso, tem o sexto desses três aqui, desse instelho, né, com Marte, impulsionando a ação, impulsionando a tomar atitude, ainda que seja o Marte passando em Câncer, né, que traz aquela debilidade que eu já falei muitas vezes. O Marte que precisa fazer uma compensação emocional na hora de agir, então muitas vezes ele tem dificuldade de tomar atitude, o que seria mais o impulso dele para a ação, né, para ir lá e fazer, muitas vezes ele segura um pouco a onda por conta dessas questões emocionais ou até mesmo de buscar segurança. E aí esse sexto também com a Lua, né? Então o emocional aqui influenciando não só os temas de Mercúrio prestes a ficar retrógrado, mas também duplamente o próprio Marte, né? Porque o Marte está passando em Câncer, signo regido pela Lua, e a Lua está fazendo esse sexto, que é um aspecto forte também com Marte. Então, o emocional nesse dia precisa estar muito bem, né? A gente está vindo aí de eclipse, de tensão com Plutão, de Lua nova, então muita força energética, muita coisa envolvendo também esse lado nosso emocional, que pode estar balançado e aqui levar a gente a agir impulsivamente em relação a muita coisa, né? Até as conexões, os contratos, romper com parcerias, né? Muitas vezes aquelas pontes que estavam sendo desenhadas há mais tempo, agora, né, vão dar uma balançada, porque tem aquele impulso, tem que fazer, tem que agir, tem que tomar atitude e não toma. E ainda bem que é um feriado, né? Para ser bem sincero, ainda bem que é um feriado, então a gente está passeando, a gente está cuidando de outras coisas. Aí, além disso, né, o Marte envolvido, o ascendente caindo em Áries, é um ascendente que eu já falei também
na mandala do ingresso do Sol, que é de pioneirismo, de independência, de buscar realizar as vontades, os desejos, se colocar em primeiro lugar. Mais uma vez, tudo aquilo que o Sol iluminou 30 dias atrás, né, desde o Ano Novo Astrológico em 20 de março, agora a gente precisa incorporar também para os temas de Mercúrio envolvidos nessa retrogradação. Então, muitas vezes a gente vai pensar como que eu posso inovar durante esse período, né? Pegando ali a energia de Urano, né, com potencial de inovação, de progresso, mas também com a ousadia, com a coragem diárias de desbravar algo, de criar algo novo. Ou também da gente fazer essa revisão, né, buscando uma condição inteiramente nova para a mente, ou para a comunicação, ou para as habilidades técnicas, ou para as pessoas com quem a gente vai conectar. A gente pode buscar encontrar novas conexões para ajudar nesse período. Então, são ideias assim, né, que são muitas coisas que a gente pode intuir, pode pensar, mas são alguns exemplos aí só para trabalhar nesse sentido. Porque isso precisa ser incorporado, né? O ascendente, quando eu faço essa leitura aqui, o sentido dele é sempre trazer as energias que a gente precisa incorporar na forma de agir, na hora de tomar as decisões. E lá no meio do céu, né, a bússola aí desse período, o destino está de novo o signo de Capricórnio, signo das construções, das ambições, dos legados, daquilo que a gente vai deixar para o mundo, da nossa marca, né? Eu chamo de carreira no sentido de como a gente impacta o mundo, positivo ou negativamente. É a subida da montanha, chegar lá em cima, chegar no topo, né, fazer toda a escalada seguindo ali as etapas, os passos, ver muito bem qual será o caminho que vai ser traçado, no sentido de que toda ação precisa ser bem planejada e o planejamento precisa ser executado passo a passo, não pode pular etapas, porque senão a gente corre o risco de ter de retroceder lá no início e começar tudo de novo. O Saturno é uma energia que pede responsabilidade, trazer para si a responsabilidade, é ele que rege Capricórnio, então as exigências, o nível de exigência é muito alto e tudo isso precisa ser manifestado sempre dando o seu melhor, com excelência e também com a postura de aprendizado, né, daquilo que a gente ainda não sabe, daquilo que a gente pode aprender, que a vida tem para ensinar e que pode ser a grande chave para mudar muita coisa. Todas essas energias vão estar atuando aí no momento que o Mercúrio iniciar a retrogradação. Agora vamos ver rapidinho quando ele fica retrógrado, né, que vai aparecer aquele Rzinho, e também quando ele recupera o movimento direto. Então no dia 22, nesse mesmo horário, né, às 5h35 da manhã, ele já está com o R que marca aqui pelo programa que eu utilizo o retrógrado, mas lembrando que para mim o S vermelho ele já está retrógrado, já está mudando de movimento, né? Ele está vindo para retrogradar, vamos falar assim, engatando a marcha da retrogradação, mas para mim ali ele já está retrógrado. E aí ele vai permanecer até o dia 13 de maio, que ele volta a ser o Szinho vermelho, estacionário, no grau 5 de Touro, e no dia 14 ele já está direto de novo. Vamos ver. Então aqui, ó, no dia 14 de maio, né, ele já está com o S e já está recuperando o movimento direto, né? Se eu falei que com o S ele estava engatando a marcha para retrogradar, aqui ele está engatando para ficar direto. E aí já retoma o movimento direto aos 5 graus do signo de Touro e está finalizada essa retrogradação de Mercúrio. E é tudo isso que eu vejo nessas mandalas, né? Quando ele recuperar o movimento direto, a gente vai fazer as análises, porque senão fica muita informação muito longa e a gente ainda não aproveita. Ainda vai ter o Marte em Câncer, né? O Plutão vai ter iniciado a retrogradação dele, então tem muita coisa para acontecer nesse caminho aí de Mercúrio pelos próximos 22 dias. E é isso, espero que seja útil aí para vocês, mas essa retrogradação, esse período de revisão que a gente pode aproveitar. Como vocês viram, Mercúrio vai retrogradar do grau 15
ao grau 5 de touro, né? Ficando retrógrado do dia 21/4 até o dia 14 de maio, né? Total aí de 22 dias de retrogradação. E aí a gente precisa considerar os temas de touro, né? Como a gente está lidando com o sustento, com a materialidade, com o nosso senso de realidade, tudo isso que já está em evidência desde que o Sol ingressou no signo de touro. Então a gente tem que aproveitar esse período de retrogradação e também fazer essa espécie de revisão, que a retrogradação para a astrologia nada mais é do que um momento de revisão dos temas daquele planeta. Então, quer dizer, como que a gente pode aproveitar e rever a forma de comunicar, de pensar, de muitas vezes fazer as trocas, né, de interconectar ou estudos, né, escrita, fala, de uma forma em geral, que pode beneficiar o sustento, né, o nosso ganho, melhorar muitas vezes a nossa condição material. Ou ainda, né, o que a gente pode repensar no sentido de encarar a nossa realidade, de ver aquilo que a gente tem de fato, né, e mudar o nosso pensamento. Porque geralmente quando estão passando em signos de terra, planetas tipo Mercúrio costumam ter um certo pessimismo, né? Costuma focar demais naquilo que está faltando, naquilo que precisa ser alcançado. Aqui no signo de Touro ele focaria demais na questão daquilo que falta para se sentir seguro. Então está sempre buscando soluções, buscando ter ideias, né? Ou mesmo comunicar a respeito dessas questões. Mas o período de retrogradação ele é muito bom, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de rever tudo isso. Porque enquanto ele está retrógrado, simbolicamente quer dizer que os temas estão mais maleáveis, ou menos rígidos, por assim dizer, que a gente pode fazer mudanças com mais facilidade. Essa é a grande oportunidade do retrógrado. Mudar a forma como a gente usa a nossa mente, né? Buscando ser um pouco mais objetivo, um pouco mais realista, se for o caso, ou muitas vezes de trazer a necessidade de focar naquilo que está faltando mesmo para a segurança. Então é um momento que a gente pode fazer esse balanço. O que está faltando, né, de acordo com o signo de Touro, aí precisa entender um pouco mais desse arquétipo para a gente conseguir trabalhar dessa forma e aproveitar melhor esse período de retrogradação. Além disso, quais são os outros cuidados? Ai, Cláudio, eu não quero nem sair de casa. Eu já ouvi falar desse Mercúrio retrógrado aí e é o fim do mundo, não sei o quê. E não tem nada disso. Como eu sempre falo aqui no Astro Libertação, o que a gente precisa é de conhecimento para combater os medos. É claro que todo mundo fala, né? Todo mundo faz muito barulho em épocas de Mercúrio retrógrado, porque, né, sabe que a maioria das pessoas tem medo mesmo desse movimento. Então por isso que a gente precisa entender, inclusive a mecânica celeste, entendendo que é algo natural, entender a parte simbólica, mas principalmente como a gente encara isso e as oportunidades. O que a gente precisa fazer, principalmente nos dias em que ele muda o movimento, ou seja, no dia 21, no dia 22 e no dia 13 e 14, a gente precisa prestar mais atenção na fala, na comunicação em geral. Se vai assinar algum contrato, lê com muita atenção, não faça correndo, porque é a pressa que vai avacalhar a história toda, né? Então muitas vezes é deixar passar ali algo despercebido, porque já fez de qualquer jeito, e aí depois vai falar, mas o Mercúrio estava retrógrado quando eu assinei esse contrato, e é por isso que está dando tudo errado. Mas não é, é porque tinha alguma coisa lá no contrato que precisava ser revista. E depois de 1 ou 2 dias já que a gente está com a atenção, a gente pode voltar aos movimentos normais, porque a gente já vai ter se acostumado ao ritmo da retrogradação. Então é só mesmo esse cuidado aí no início e no finzinho, continuar prestando atenção, não é que, né, a gente vai largar, né, de lado, de fazer de qualquer forma, só prestar um pouco mais de atenção, ter um pouco mais de zelo e cuidar aí de cada uma das áreas afetadas pelo Mercúrio retrógrado. E vai publicar textos, né, livros, né, seja lá o que for, tem um zelo maior na revisão para ver se não está passando alguma mensagem embaralhada, porque o que acontece é o seguinte:
quando o Mercúrio está para mudar o movimento, as ideias ficam meio embaralhadas mesmo. Às vezes até a fala, né? O jeito que a gente fala, a gente sente ali muitas vezes que precisa, peraí, não, vamos com um pouco mais de calma, trazer a calma do touro, fazer as coisas com tempo, né? Com mais paciência para que a gente consiga transmitir a mensagem. Porque se sair de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, há chance grande de que o Mercúrio retrógrado influencie nesse sentido. Revisar, ter atenção ao trânsito, né? Principalmente nos bairros, onde as pessoas se distraem com mais facilidade e ali muitas vezes que tem os acidentes. Então não é porque o Mercúrio está retrógrado que bati meu carro, é porque o Mercúrio, é porque eu estava distraído nesse dia, então já tinha ali uma propensão, né? Já estava propensa que algo acontecesse, e além disso há a mudança de movimento do planeta no dia, né? Simbolicamente, energeticamente, do sentido da astrologia, que criou toda uma possibilidade de coisas. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Ter mais atenção e zelar principalmente pelos pontos de vulnerabilidade. Então, se é um dia que está com maior distração, né, faça as coisas um pouco mais devagar, mas quando fizer, né, que faça de uma maneira que garanta ali os resultados. É só isso que precisa ser feito. Não precisa esconder embaixo da cama, né, sair só daí a uma semana, nada disso. Aliás, é importante que se diga que nenhum dos movimentos astrológicos, nem mesmo eclipse, requer que a gente se esconda dentro de casa, e geralmente é o contrário, né? É a partir da consciência que a gente cria dessas energias e sair para a vida para realizar as nossas vontades e não ficar escondido, morrendo de medo, porque quanto mais medo a gente tiver, mais margem a gente dá para essas energias se manifestarem de forma negativa. É como eu sempre falo, vai manifestar? Vai, né? Todos nós estamos recebendo esse fluxo energético. Agora, como? Vai depender sempre da nossa consciência e principalmente de como a gente está agindo e também de zelar pelas vulnerabilidades que a gente tem dentro daquela área. Então, se a gente der um momento aí do Mercúrio retrógrado, aproveite para analisar como que você está lidando, né, mentalmente com esses temas. Se sente muito medo, né, pode começar a trabalhar por aí, principalmente no que se refere às energias de touro, para que quando sair dessa retrogradação lá no dia 14, você saia com uma mente melhor, né, mais capacitada, com maiores habilidades para lidar com os desafios que estão por vir. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando clicar para se inscrever, observe se a palavra inscrito apareceu, porque o seu YouTube está tirando meus inscritos, apesar do meu trabalho saturnino para crescer esse canal. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Esse mesmo conteúdo está na parte comunidades do YouTube, para a gente ter tudo num lugar só, para quem gosta mais do YouTube. Para quem quiser saber mais sobre o Mercúrio retrógrado no seu mapa natal, quais os possíveis efeitos e aspectos que ele vai fazer, pode me chamar no WhatsApp, tem um link também na descrição, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.